Olá, primeiro ano, bom dia. Vamos seguir para mais uma aula. Tá acabando, gente. Daqui a 4 aulas nós estaremos de férias. E na aula de hoje nós iremos estudar o processo de formação da cidade-estado de Atenas e apontar as características dessa civilização. Então, na aula passada nós estudamos sobre Esparta e na aula de hoje nós vamos ver como que era a civilização ateniense. A gente vai ver como surgiu o termo democracia, que foi um dos legados deixados pelos gregos, que existe até hoje. Claro, há uma diferença entre a nossa democracia e a democracia ateniense. Vamos ver assim que várias coisas que aconteciam em Atenas permanecem até hoje. E aí eu peço que vocês abram um livro na página 107 e 109 para acompanhar a aula de hoje, ok? Bom, Atenas. Eu trouxe essa imagem que representa a cidade de Atenas, porque ela foi fundada por meio dessa crença, né, dessa deusa que era Atena. E que eu trouxe a imagem de Atena, que simboliza a cidade. Ela é um deus principal da cidade de Atenas. E aí aqui vocês podem perceber as características da deusa. Ela tem vários pergaminhos na mão, porque ela traz a inteligência, o pombo, que é a paz. E aí vocês percebem que ela é um símbolo da cidade de Atenas, ok? E aí, Atenas, na antiguidade, era uma sociedade não militarista, ou seja, em oposição à Esparta, porque a Esparta ela era oligárquica e militarista, e se destacava das outras cidades gregas por ter adotado a democracia. Foi fundada no século 8 a.C. na região da Ática. E os principais pontos que marcaram a história de Atenas foram mais célebre cidade da Grécia Antiga e é a capital da Grécia atual. Ela foi fundada pelos jônios, certo? E eles dominavam a navegação marítima porque eles não tinham um terreno fértil. E aí eles precisavam do comércio para ganhar dinheiro, óbvio. E aí eles desenvolveram a navegação marítima, porque a região da Grécia ela fica ali nos arredores do mar Mediterrâneo. E aí, com isso, eles faziam várias transações comerciais com outros povos e tudo. Então, eles desenvolveram um comércio riquíssimo. Inicialmente, ela foi governada por uma aristocracia de grandes proprietários de terra. Então, o que é um aristocrata, gente? Aristocrata nada mais é aquela pessoa que ela detém vários terrenos, né? Ela tem um porte de terras muito grande. Então, é chamada de aristocracia, ou seja, ficava no topo da sociedade grega. Eles que dominavam a região. Tinham muitos escravos, óbvio, e isso auxiliava para que eles dedicassem ao ócio e à política. Ou seja, as pessoas que estavam no topo da civilização, né, da sociedade, da aristocracia grega, como eles tinham muitos escravos para trabalhar para eles, claro, se dedicavam ao ócio, né, ou seja, não fazer nada, e à política, que eles determinavam, né, participavam da política, das decisões locais, administrativas, do que deve, do que não deve fazer. Então, isso começou e se formou a cidade ateniense como acontecia na época. E aí o restante da sociedade era composta por camponeses, artesãos, comerciantes, os metecos, que eram os estrangeiros que viviam na cidade de Atenas, e esses grupos não participavam da política, somente a aristocracia. E aí, prosseguindo, aqui eu trouxe uma pirâmide da sociedade ateniense, e aí nós temos aqui no topo os cidadãos, certo? Que correspondia à aristocracia grega. Eram homens com mais de 18 anos, eles participavam do governo e tinham muitos direitos.
podiam ter propriedades e pagavam impostos. Não trabalhavam, porque quem trabalhava eram os demais. Nós tínhamos as mulheres, livres ou não, elas não tinham direitos. Ou seja, a mulher ela não participava da vida política e das decisões políticas lá em Atenas. Na verdade, o papel da mulher era ficar em casa e procriar, e educar, ensinar os filhos, cuidar da casa. Esse era o papel da mulher ateniense. Elas não podiam participar da política, sempre deviam obediência a um homem, né? E aí surge o termo de patriarcado, né? Porque o patriarca era quem liderava, era quem mandava e a mulher só obedecia. E as ricas ficavam em casa e as pobres trabalhavam. Nós tínhamos os estrangeiros, que eram os metecos. Eles eram livres, mas também não participavam da política, pagavam impostos e serviam ao exército. Eles não podiam ter propriedade, porque só quem podia eram os cidadãos. Normalmente trabalhavam no comércio, pagavam impostos também. E aí nós temos os escravos. Geralmente, gente, os escravos, eles não eram livres, né? Eles eram propriedade dos aristocratas, eles eram prisioneiros de guerra e trabalhavam na agricultura, sem ganhar nada, ok? E aí eu pergunto para vocês como surgiu a democracia. E aí agora eu vou explicar para vocês o contexto de como tudo aconteceu para que surgisse esse termo democracia. Então, apesar das medidas adotadas por Solon, Solon era um magistrado e aí ele percebeu que havia muitos conflitos sociais, o resto da população que não participava da vida política começou a reivindicar seus direitos e aí Solon, né, magistrado, ele adotou algumas medidas. Só que essas medidas não foram suficientes porque o poder permaneceu concentrado nas mãos dos magistrados e o restante continuou sem participar da vida política em Atenas. E aí continuou com as revoltas, com as rebeliões populares. Só que aí, por conta disso, nós tivemos um novo magistrado chamado Clístenes. E ele implantou novas leis e garantiu a participação do restante da população. Esse restante da população eram os demos, que é povo, né? Demos significa o quê? Povo. E aí, a partir daí, o povo passou a participar das decisões políticas em Atenas. E daí, gente, surgiu o nome democracia. Ou seja, se o demos participava do governo, então o quê? Governo, né? Seria o quê? A cracia, demo, povo. Então, o que significa, né? Democracia significa governo do povo. Demos significa povo, cracia, poder. Ou seja, é o povo no poder, povo no governo, governo do povo, ok? E aí a democracia ateniense baseava-se na noção de cidadania, que permitia a uma pessoa participar das decisões políticas da polis. Mas aí eu pergunto para vocês, essa democracia ateniense, ela atendia a todos ou ela alcançava todos os cidadãos ou só alguns? Então, assim, a gente percebe que a democracia surgiu, que é o governo do povo, só que nem todos podiam participar. E aí, gente, nada mais lógico do que quem não podia participar dessa democracia eram as mulheres, os estrangeiros, né, que eram os metecos, e os escravos. Então, assim, era um governo do povo, mas de todo o povo? Fica esse questionamento. Bom, e eu trouxe essa imagem para vocês, que ela representa o papel das mulheres atenienses, mulheres de Atenas. Tem até uma música de Chico Buarque, que o nome dela diz Mulheres de Atenas. Quem puder ouvir, ler a letra para refletir qual era o papel da mulher de Atenas, só para fazer um link com a aula de hoje seria interessante. Então, elas eram caseiras, ou seja,
Elas tecem longos bordados e a principal ocupação das mulheres atenienses de todas as classes sociais era usar o lã para fazer tecidos. O processo longo e trabalhoso envolvia desde a preparação do fio até a criação de peças em teares manuais. Os novos filhos de Atenas, ou seja, cuidar das crianças também era uma ocupação exclusivamente feminina. Até os 7 anos, meninos e meninas passavam quase todo o tempo na barra da túnica da mãe. Depois os meninos podiam estudar, enquanto as garotas continuavam em casa. Então, o papel da mulher de Atenas era basicamente esse, ou seja, elas teciam longos bordados e cuidavam dos filhos. E as meninas também, né, ficavam ao comando da mãe, só que quando completavam 7 anos, elas continuavam, né, aprendendo os afazeres de casa e os meninos iam estudar para mais à frente, a partir dos 18 anos, participar da vida política. É justo, gente, mas enfim. Por isso que hoje existe um movimento feminista e tudo mais que luta em prol desses direitos, né, que as mulheres têm o direito de votar, têm o direito de estudar, de trabalhar, e não só de ficar em casa como as mulheres atenienses. É isso. E, gente, para finalizar a aula de hoje, vocês vão fazer a leitura do texto, A Democracia de Péricles, que está lá na página 109, e responder as questões 1, 2 e 3. E também elaborar um texto de 10 linhas, mais ou menos, onde vocês vão comparar a democracia ateniense com a democracia atual. Quais são as semelhanças, quais são as diferenças? Será que existe alguma diferença entre a democracia ateniense e a democracia atual? E aí vocês vão elaborar um texto fazendo esse paralelo, essa comparação, ok? E aí, o que eu peço? Vocês vão responder no caderno, tá? Não precisa imprimir, não precisa copiar a pergunta, mas eu vou criar um fórum avaliativo e vocês vão colocar as respostas nesse fórum para eu avaliar e pontuar vocês, ok? E aí, qualquer dúvida, me procurem no fórum. Então, boa aula e até a próxima.